E aí, mestres e mestras, tudo bem com vocês? Que prazer encontrá-los. Aqui quem fala é o Terra, mais uma vez aqui falando. E esse aqui é mais um vídeo do canal Matemática de Mestre, o qual inaugura a nossa faixa nobre. Sim, esse ano teremos uma faixa nobre. E ela é destinada a resolver as questões da prova do Enem. No caso aqui, ó, eu peguei o Enem 2020, o último Enem que teve, e é a prova impressa, tá, gente? Eu tô tendo como base aqui a prova azul, beleza? O caderno de provas azul. Então, antes de mais nada, vamos resolver aqui a primeira questão, né, da prova de matemática do Enem. E antes de mais nada, como sempre, já vai deixando o seu gostei, já vai se inscrevendo no canal, ative o sininho e nos siga nas redes sociais, tá, gente? Nossa página no Facebook, no Instagram, eu deixei o link para cada uma delas na descrição desse vídeo. E é importante deixar claro que, como esse é o primeiro vídeo da faixa, né? Eu acabei inaugurando ela, resolvi inaugurar ela com a prova do Enem impresso. Mas a minha ideia é que vocês que já acompanham esse canal, de repente já o descobriram no YouTube, né? Que vocês escolham quais vão ser as próximas provas que virão depois dessa prova do Enem, que a resolução começa hoje. A ideia é que a cada dia que passe, né, vá sendo postada a resolução de uma questão dessa prova. E quando ela terminar, vocês é que vão ajudar a escolher qual será a prova que sucederá à prova do Enem. Beleza? Se é o Enem digital, talvez, ou alguma outra prova aí de algum outro vestibular que vocês queiram saber a resolução de algum vestibular aí, entendeu? Então, por isso que eu peço a vocês, porque essa votação ela vai ser feita nos nossos grupos, nos grupos do canal. No caso, os grupos do WhatsApp e do Telegram, né? Que com certeza, se Deus quiser, já foram criados, né? Então, se você quiser ajudar nessa escolha, eu aconselho que você entre desde já agora nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram para já ficar por dentro disso. E vamos lá, gente. Nos acompanhem, vamos lá. Eu vou ficar muito feliz de contar com a sua ajuda para produzir o conteúdo desse canal. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Questão 136, primeira questão da prova azul do Enem 2020, impresso. Diz o seguinte essa questão. Vamos ler o enunciado. A fabricação da bandeira nacional... Aliás, eu vou começar lendo o enunciado como se deve ler, né? Que é a partir da pergunta, né? Com base na pergunta, a gente volta no texto base e busca todas as informações, beleza? Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte. Qual a medida em centímetro, certo? Em centímetro, do lado do menor quadrado. Do lado do menor quadrado de tecido azul, que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada. Então, já sei qual é a pergunta. A pergunta é o lado do quadrado, que ele vai usar para fazer a bandeira. Ele vai usar para fazer o círculo da bandeira. É o lado de um quadradinho azul. Vou até colocar aqui, ó. É o lado de um quadradinho azul. Vou colocar aqui, ó. É o lado desse quadradinho que ele quer saber. É a pergunta. No caso, o lado L, né, desse quadradinho. Então, com base nisso, vamos procurar as informações. Vamos lá. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971. Que trata dos símbolos nacionais, né, em geral. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se. Para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura. Então a largura da bandeira é tomada como base para fazer os cálculos. Interessante. Dividindo-a em 14 partes iguais. 14 partes iguais. Que interessante, né? Porque olha só o que ele está me dizendo.
Eu pego a largura da bandeira, vou botar aqui. A largura da bandeira seria esse comprimento aqui, né? Largura do lado da bandeira. Tá até aqui escrito. Eu vou chamar esse comprimento aqui, que é a largura, de Lzão. Lzão. E ele tá falando que eu vou pegar a largura, e eu vou dividir ela em 14 partes iguais. Vou pegar a medida da largura e vou dividir por 14. E esse resultado vai ser a medida que ele chamou de módulo, né? Módulo é uma medida. L sobre 14 é uma medida, que ele chamou de M. Então tá, é um módulo. Isso é o que diz o primeiro ponto. Isso é o que diz o número 1. Vou até botar aqui. Isso é o que diz o número 1, para a gente não se perder aqui. Ok. Vamos continuar. Então, o que ele continua dizendo? Segunda coisa. É a distância dos vértices do losango amarelo, ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. A distância é essa aqui. Distância do losango amarelo ao quadro externo? Que isso? Seguinte, gente, essa distância aqui, ó, do vértice. Quais são os vértices do losango? Ó? Esse e esse. E a distância deles até o quadro, ó. Deles até aqui, ó. Então, ó, essa distância aqui, ó. Acho que tá muito clara, né? Vou pegar aqui uma cor mais escura. Queria usar de amarelo. Vou pegar essa aqui, né? Por causa do fundo. Essa distância aqui, ó. Aqui. Essa distância aqui, ó. Ele chamou de D. Então ele chamou essa distância aqui, ó, de D. Isso aqui tudo é D, ó. D. Na verdade, eu que chamei de D, né, essa distância. Mas ele falou que essa distância que eu chamei de D, vou até colocar aqui. Só. Esse é o segundo ponto. Ela vale 1 módulo e 7 décimos, né? Ou 1,7 mzão. Ok, muito bom. Mas o que ele nos fala? O raio do círculo azul, chegamos ao círculo azul, olha só. Que é o que estamos querendo, círculo azul. O raio do círculo azul, no meio do losango, esse aqui, né? Não podia ser outro. Será de 3 módulos e meio. 3 módulos e meio, caramba. Então, vamos anotar isso aqui também, né? O raio do círculo azul, cadê o raio do círculo azul? Vou botar aqui para vocês. Distância do centro até a borda. Por exemplo, aqui. Isso aqui é o raio do círculo azul, chamado de Rzão, tá? E essa medida do raio que ele mencionou, ela vale 3 módulos e meio. Perfeito, tudo muito tranquilo até agora. Mas o que? Vamos lá. Um torcedor, agora vem, nós estamos caminhando. Aí tá aqui, né, que a figura indica a bandeira e aqui continua. Um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecidos verde, com essas dimensões aqui. É um tecido verde com essas dimensões. Até borrei aqui. E amarelo, que é o quanto baste. Não entrei em detalhes, né? Deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível. A maior bandeira nacional possível. A partir das medidas de tecido verde. Então, quer dizer, ele tem esse tecido verde com essas dimensões e ele quer a maior bandeira nacional que ele consegue fazer com esse tecido. Seguindo, claro, o que você viu aqui no enunciado, né? Todos esses critérios de dimensões que a bandeira tem que obedecer. Então, ó. E aí vem a pergunta que nós lemos, ó. Ele quer saber o lado desse quadradinho aqui, azul,
que ele vai usar para fazer esse círculo, né? Na verdade, ele vai recortar esse círculo a partir desse quadradinho. Eu vou mostrar isso depois para vocês. Então, ó, o que ele vai fazer? Aqui eu tenho círculo, desenhar um círculo aqui. E ele vai recortar esse círculo aqui do quadradinho azul, entendeu? Ele quer saber qual é o lado que tem que ter esse quadradinho azul. Essa pergunta, entendeu? Então, vamos começar a resolver, né? Vamos começar pelas dimensões do tecido. O tecido verde que ele colocou ali, fazer tudo bonitinho, ó. O que é verde eu vou fazer com a cor verde, azul fazer com a azul, fazendo a segunda bandeira, ó. Então, vamos lá, o tecido verde que ele falou, ele tem as seguintes dimensões. Olha só, ele é 180 centímetros por 150 centímetros. Esse aqui representa o comprimento, é claro. E esse aqui representa a largura, né? Comprimento, que é esse aqui. Então, vou botar aqui, ó, super didático. O comprimento aqui, 180 centímetros, e a largura, que seria de 150. Então, um corte assim de tecido. Vou botar aqui. Comprimento, largura. Então, eu tenho que saber a maior possível, mas olha só. Eu tenho aqui duas possibilidades, né? Usar o comprimento todo ou usar a largura toda. E como ele quer a maior possível, pode surgir essa dúvida, né? Puxa, qual será a dimensão que ele vai tomar para se usar inteira, né? Será que ele vai usar o comprimento inteiro? Ou será que vai ser a largura inteira? Então, a gente tem que analisar primeiro uma coisa. O que ele vai usar como base, né? Então, vamos supor que ele queira usar, por exemplo, a largura como base para fazer a bandeira. Entendeu? Eu quero te mostrar com isso o que a gente pode tirar dessa análise, porque é importante, a gente tem que fazer primeiro. Então vamos lá. Pegar aqui outra cor. Isso aqui tá boa, vou fazer assim mesmo. Por exemplo, vamos supor que ele pegou a largura como base. Sublinhar aqui. Fazer esse rosa aqui. Supor que ele pegou a largura como base, ó. Largura. Então ele vai usar a largura inteira. Então, se a largura é 150, quanto é que vai medir o módulo? O módulo, ele mediria, né, 150, que é a largura, dividido por 14. Essa seria a medida do módulo. Eu poderia fazer a conta, mas eu vou deixar assim, tá, gente? Porque para os cálculos vai ser útil deixar assim, e vocês vão ver por quê. O comprimento, como ele bem falou, eu acho que eu nem li nessa parte do comprimento. O comprimento aqui, ele tem que valer, com a questão nos disse, ó, ele tem que valer 20 módulos, o comprimento. Então, se ele tem que valer 20 módulos, o comprimento aqui, deixa eu chegar para o lado, ele teria que valer 20 vezes isso aqui, né? Então, ó, 150 sobre 14, que é o módulo, vezes 20, né? Fazendo essa continha super simpática, né? Você pode simplificar o 20 com 14, ó. Fica 7 aqui dividido por 2, né? E 10 aqui. Aí você pode fazer que o comprimento é 150 vezes 10 dividido por 7, né? Que daria... chegar para o lado... 1.500 dividido por 7. Se você fizer a conta, vai encontrar 214 e alguma coisa. Centímetros, né? Claro. E com isso aqui, a gente já vê que cai por terra, né, essa possibilidade de usar a largura como base. Por quê? Porque se a minha largura fosse 150 centímetros, a largura da bandeira, né, o comprimento, se eu quisesse respeitar a proporção que o enunciado nos dá, ele teria que valer 214 e alguma coisa, né, centímetros. E isso é mais do que eu tenho no tecido. O tecido, ele só tem 180 centímetros de largura. Então, quer dizer, eu não conseguiria
usar esse tecido para fazer essa bandeira se eu usasse a largura como base. Então, como essa possibilidade ela já cai por terra, sobrou, né, por eliminação, essa possibilidade aqui, que seria a de usar o comprimento como base. O comprimento inteiro. Então, ele vai usar o comprimento inteiro da bandeira. E se você fizer a conta, você vai ver que realmente isso bate, né? Essa possibilidade, ela é perfeita. Por quê? Olha só, se ele vai usar o comprimento de 180 centímetros, isso quer dizer que o meu comprimento, ele valeria 180 centímetros. E 180, ele seria 20 módulos, né? Já que o comprimento tem que ser de 20 módulos, segundo a proporção da bandeira. Então, ó, quanto valeria esse módulo? Esse módulo, ele valeria 180 dividido por 20, que é a mesma coisa que 18 dividido por 2, que é a mesma coisa que 9. Então, meu módulo seria 9. Certo? Se meu módulo é 9, quanto vale a largura? Bem, o módulo é 9. Ele é a largura dividido por 14. Consequentemente, essa largura tem que valer 14 vezes 9. 14 vezes 9, gente, faz 14 vezes 10. 140. 140, tira 14 para dar 14 vezes 9, vai dar 126. Essa é uma dica de cálculo mental. Muito útil. Se você tem preguiça de fazer conta, né? 126 centímetros. Então, essa é a minha largura da bandeira. Ok, então, com isso nós vimos que essa possibilidade de ele usar o comprimento inteiro como base, né, para se construir a bandeira, ela é perfeitamente plausível. Ele poderia fazer e com isso ele conseguiria a maior bandeira possível. Mas não foi isso o que a questão perguntou. Então vamos voltar para lá. A questão fala do círculo, né? Eu nem vou perder meu tempo com o losango, porque é irrelevante, né? Já que a pergunta nem passa perto das dimensões do losango. Então vamos partir logo para o raio. Para o raio, porque é ele que nos interessa, né? Então, se o meu módulo, né, que nós vimos, ele vale 9, quanto valeria o raio do círculo? O raio do círculo, que é um passo para calcular o lado no quadrado, né? Ele é 3,5 módulos. Então, é 3,5 vezes o módulo, e nós vimos que vale 9. Simpático, simpático. Então, como é que a gente vai resolver isso? Olha, 3,5 vezes 9. Gente, se você tem preguiça de fazer conta, assim como eu, faz o seguinte, ó, 3,5. Não, eu quero facilitar a minha vida. Então, eu escrevo assim, ó, 3 mais meio. Mas por que eu vou escrever assim? Ou melhor, não é nem escrever, é pensar, né? O que eu estou tentando mostrar aqui é como, por exemplo, você pode fazer de cabeça, né? Se você for bom de cálculo mental. Então, ó, como é que você pode fazer? 3 mais meio, né? Pode usar as propriedades de multiplicação, gente, ó. Esse 9 aqui faz distributivo, ó. 9 vezes meio. E o 9 pega aquele 3 lá atrás, ó. Então, ó. 3 vezes 9, 27. Meio vezes 9 é a mesma coisa que 9 dividido por 2, né? Que é 4,5. Consequentemente, o meu raio, ele valeria 27 mais 4,5. Isso costuma dar 27 mais 4, 31. Então, 31,5. E isso em centímetros. Bárbaro. Bárbaro, genial demais. Certo. Certo, Matheus, você achou o raio. Meus parabéns. Mas o que isso me ajuda a resolver o problema de encontrar o lado do quadrado? É aí que está a sacada de mestre dessa questão. Como eu já falei em todos os vídeos que eu gravei até aqui, todos os meus 3 vídeos, todas as questões têm uma sacada de mestre. Entendeu? E essa é a sacada de mestre dessa questão. Que é a seguinte, ó.
Dado o raio, cadê o lado do quadrado, né? Que lembrando é o menor quadrado. Por quê? Porque ele quer ser econômico, ele não quer gastar muito tecido, né? Então, ele quer o quadrado que dê para nitidamente ele só cortar o círculo e pronto, ó. Porque se fosse um quadrado maior, ó, por exemplo, vamos imaginar um quadrado que não é o mínimo. Ele poderia cortar o círculo assim, ó. Aí pronto. Trabalharia tecido pra caramba, entendeu? Então, como ele quer que sobre o mínimo de tecido, ele quer o menor quadrado, então ele quer um que tem o círculo, ó, todinho aqui dentro, assim. Então, como ele quer isso, cadê esse quadrado que é o menor possível? Cadê ele? Você tem o raio, não tem aqui, ó? Se esse aqui é o raio, esse aqui é o diâmetro, certo? E cadê o lado do quadrado? Tá aqui, gente. Ó o quadrado aqui, tá aqui, ó. Ó. Tomara que saia direito, ó. Ó. Olha aqui, tá aparecendo aqui o quadrado, ó. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Ah, garoto. Olha ele aí. Esse aqui é o quadrado, gente, ó. O menor quadrado possível. Você vê que a medida do lado, ó, que é esse L aqui, ele é justamente a medida do diâmetro do meu círculo. Coincidem, ó. Como é um círculo perfeitamente inscrito ao quadrado, agora eu falei certo, ele está direitinho aqui dentro. Tá vendo? Ó? Então, ó, coincide direitinho com o diâmetro do círculo, o lado do quadrado. Como o meu raio é 31,5, quanto será o diâmetro? E, consequentemente, quanto será o lado do meu quadrado, né, tão procurado? Será 2 vezes o raio. 2 vezes 31,5. 2 vezes 31,5, pode fazer essa conta dificílima, vai dar 63 centímetros. Certo? Então, ó, essa aqui é a minha resposta, gente. Esse aqui é o lado do quadrado, do menor quadrado possível para que ele fizesse essa bandeira. Então, qual é a resposta? A resposta é esse item D aqui. Até marcar. Ó. Esse item D é a resposta absolutamente certa. Beleza? E com isso, olha só, a missão cumprida. Primeira questão do Enem impresso, resolvidinha para você. Olha aí. Então, ó, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Entendeu? Muito obrigado pela sua força para esse canal. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com a sua família. E nos siga nas redes sociais, mas não fique por fora de nenhuma novidade. Tá certo? Nos siga, nos acompanhe. Entra lá nos nossos grupos para poder opinar nessa faixa nobre aí, que eu espero que agrade vocês. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Sugestões do que eu possa fazer. Eu gosto muito de ler, gente. Eu vou adorar ler os comentários, tá? Então, grande abraço, até a próxima. Nos encontramos nos próximos vídeos. Valeu, gente!